dia. Quero saudar e acolher vocês nesta manhã do culto online da Reforma com a palavra do salmista do Salmo 46, o versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso único Salvador. E é nessa certeza que nós também nos reunimos em nossas casas neste dia para celebrar os 503 anos da Reforma. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao culto da Reforma online e convido para juntos cantarmos a canção Grandioso És Tu. Nós nos reunimos nesta celebração da Reforma em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela nos motiva e nos diz em Atos do capítulo 3, o versículo 19 a 20, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Em arrependimento e oração, confessemos a Deus os nossos pecados. Oremos. Querido Deus, unidos pela fé em Ti, fazemos parte de Tua família e somos irmãos e irmãs. Em Tua presença reconhecemos humildemente que falhamos em viver como Teus filhos e filhas. Perdoa-nos, Senhor, quando não queremos ouvir Tua voz. Perdoa-nos por não nos importarmos com as injustiças que acontecem diante de nossos olhos. Perdoa-nos por não nos envolvermos e buscarmos dignidade de vida para todas as pessoas, especialmente as mais carentes e necessitadas. Perdoa-nos, Senhor, quando deixamos nos seduzir por falsas promessas e falsas crenças que nos afastam de Ti e nos enganam. Deus amado, pedimos perdão, porque muitas vezes temos falhado em palavras, pensamentos e ações.
Querido Deus, estamos arrependidos de nossos erros e suplicamos o teu perdão quando juntos cantamos: Perdão, Senhor, perdão. 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 Aqueles que verdadeiramente confessaram os seus pecados e estão arrependidos, eu assim também anuncio o perdão dos pecados, não em meu nome, mas em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Martim Lutero, ele afirmou: a fé e o amor perfazem a natureza da pessoa cristã. A fé, diz Lutero, ela recebe e o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus. O amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. A falta de fé e amor causam feridas profundas em nossa sociedade. E como pessoas cristãs, roguemos pela compaixão e pela misericórdia de Deus em favor das pessoas que estão sofrendo, cantando a canção Pelas Dores. Irmãos e irmãs, eu convido para uma palavra de oração. Oremos. Amado Deus, fala conosco através de Tua palavra. Tira de nós tudo o que nos impede de ouvir e compreender Tua voz amorosa. Dá-nos a concentração necessária, aquieta-nos e abre nossos ouvidos à Tua palavra, Senhor. Orienta-nos e ensina-nos a vivermos em união, como Teus filhos e filhas, como Tua igreja, Teu povo. Por Cristo Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Irmãos e irmãs, convido para juntos cantarmos a canção Pela Palavra de Deus, e assim queremos nos preparar também para ouvirmos a palavra prevista para esta celebração. Cantemos.
Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. A palavra bíblica prevista para o dia da reforma é a palavra do Novo Testamento, palavra de Gálatas, do capítulo 5, os versículos 1 a 11, palavra que nos diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Este homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se isso é verdade, que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Até aqui a leitura da palavra. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e uma de nós. Amém. Neste dia em que nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, nós iremos refletir sobre um tema central da teologia luterana, a liberdade. Leio de Gálatas 5:1,
palavra que também foi lida anteriormente, que diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. E dá para ser livre no meio dessa pandemia? Nós estamos mais para escravos do que para livres? Não é pra sair de casa, não tem aula na faculdade, não dá pra fazer festa. Nem a família, nem os amigos, nem dá pra tomar um chimarrão na vizinha. Não podemos ir à escola e nem à praça brincar. Não dá para ir na oase e nem no lar dos idosos. Tudo foi proibido. Até de sair para trabalhar, muitos foram proibidos. Nem o nariz não pode ficar livre, tem que ficar enfiado embaixo da máscara. Que saudade de ser livre! Verdade! São tempos difíceis esses que nós vivemos. Difícil de se sentir livre em meio a tantas regras e proibições. Dá até um desânimo, uma depressão na gente. Sem contar o medo. Vai que a gente pega essa doença. Eu não tenho medo, isso é pura politicagem. Essa doença foi fabricada na China só para vender vacina e remédio. Eu tenho muito medo dessa doença, é muito traiçoeira. Enquanto tiver uma vacina aprovada e um remédio eficaz, melhor cuidar do que depois chorar. Vocês não sabem o que aconteceu na nossa família. Meu filho pegou Covid, foi internado, ninguém pôde visitar ele, morreu sozinho na UTI e ninguém pôde se despedir porque o caixão foi lacrado. E essa foi a coisa mais triste que aconteceu, que eu vivi na minha vida. E me doeu muito mais ainda, porque as minhas vizinhas e amigas não me procuraram mais, não quiseram mais me ver, com medo de pegar o Covid de mim. Cara, isso eu também passei. É uma sensação horrível quando você tem o diagnóstico positivo. Primeiro, porque você mesmo fica morrendo de medo, mesmo que faça de conta que está tudo bem. Segundo, as pessoas quase saem correndo quando te enxergam. Acredita que a minha vizinha, que tomava chimarrão comigo todos os dias, colocou um cadeado no portão dela, com medo de que eu fosse lá? Eu sei que a doença é contagiosa, mas ser excluído dói demais. Você tem razão. O corona aflorou um medo da morte nas pessoas. Não tem uma pessoa que não tenha medo de pegar corona. Mas ainda tem aqueles que batem no peito e dizem: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de pegar corona. Mas eu duvido que essa pessoa não está comendo alho, não está tomando ivermectina, bálsamo alemão, todas aquelas receitinhas que tem no Facebook para evitar pegar o corona. Para que tudo isso? Se tu não tem medo da morte, se tu não tem medo do corona, se o corona é só política, para que tudo isso? Vocês sabiam que na época de Lutero também houve uma grande peste? Sim, a peste bubônica afligiu Wittenberg, a cidade onde Lutero ele era pastor e professor universitário. O medo ele encheu as pessoas de pavor, e elas sabiam que 2 séculos antes a peste havia dizimado 40% da população europeia. 40% da população da Europa morreu com a peste. O medo, ele era muito grande. Hoje me parece que a tecnologia e o grande acesso à informação que a gente tem é, por um lado, uma bênção e, por outro, uma maldição. Porque, de um lado, se divulga que isso é só politicagem, que os números são falsos, que os hospitais e laboratórios estão ganhando dinheiro para dar diagnósticos falsos e dizer que os óbitos foram causados pela Covid. Por outro lado, temos informações oficiais de que no mundo todo, mais de 1.160.000 pessoas perderam a vida pela Covid.
e cada um escolhe em que quer acreditar. Algumas pessoas cuidam, usam máscaras e evitam aglomerações. Outras parecem não estar nem aí, fazem festas, viagens desnecessárias, passam horas nos bares e em rodas de baralho e fazem maior drama quando precisam ficar de máscara. E é justamente sobre isso que o texto bíblico de hoje nos ajuda a meditar. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Liberdade, no entendimento da maioria das pessoas, é fazer o que quer, a hora que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. De acordo com a Sagrada Escritura, liberdade tem outra dimensão. Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, libertou todas as pessoas que creem da culpa do pecado e do medo da condenação eterna. Ao se tornar gente, Jesus nos libertou do medo, pois se tornou Emanuel, o Deus conosco. Deus que revela que se importa conosco e que caminha ao nosso lado em todos os dias até o fim dos tempos, como Ele mesmo prometeu. É nesse sentido que nós somos livres, irmãos e irmãs, livres da culpa e do pecado, livres do medo. Em Romanos, no capítulo 6, do versículo 18, lemos: libertados da culpa e do medo, nos tornamos servos da justiça. Ou seja, somos livres para fazer, não somos livres para fazer o que nós queremos, mas somos livres para servir em gratidão, para servir em alegria, o Deus da justiça, o Deus do amor, o Deus da compaixão. Olha que interessante, está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 5, aos versículos 13 a 14. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para ser livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei interna se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Eu também gostei muito do versículo. O que importa é a fé que age por meio do amor. É isso mesmo. A verdadeira liberdade que temos em Cristo nos compromete a agir de modo responsável, com amor e com cuidado em relação à nossa vida, mas também em relação à vida dos irmãos e das irmãs. Lutero, diante da peste que atingiu também toda a população no seu tempo, ele escreveu: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, que assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. Portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu irmão precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé. E Lutero, ele escreve dizendo: esta é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Ou seja, em meio à pandemia, precisamos mais do que nunca crer de todo o coração naquilo que o Salmo 46 nos ensina. Deus é o nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição.
Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos e irmãs, sim, crer de todo o coração, porque esta fé em Cristo nos torna livres do medo e da culpa, e ao mesmo tempo nos impulsiona a agir com responsabilidade, amando, servindo e cuidando uns dos outros. Romanos 14, versículo 18 diz: quem serve a Cristo, desta maneira agrada a Deus e é aprovado por todas as pessoas. Irmãos e irmãs, hoje a palavra nos foi trazida de uma forma diferente, em forma de diálogo, em forma de um teatro. E este teatro, ele foi escrito pela pastora Nádia Engler-Becker, que foi a minha mentora no tempo do PPHM. E com esse teatro nós somos lembrados que nós precisamos usar a nossa liberdade de forma coerente com a palavra de Deus. É isso que a palavra nos ensina, é isso que nós também gostaríamos de lembrar vocês neste dia da reforma. Cristo nos libertou, que assim também nós, como pessoas cristãs, que nós também possamos usar a nossa liberdade de forma ética, mas também comprometida com a nossa vida, mas também com a vida do irmão e da irmã. E assim eu convido vocês, em resposta à palavra que ouvimos, a juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Confessemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, juntos cantemos a canção Deus é castelo forte e bom. Cantemos. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor.
a minha força nada faz, sozinho estou perdido. Convido para o momento de oração de intercessão. Inclinemos a nossa face e oremos. Senhor, que falas conosco e caminha conosco, agradecemos por tua bondade e teu amor. Agradecemos pelo teu cuidado com a vida. Agradecemos pela tua palavra que pudemos nesta manhã ouvir e com ela nos animar mutuamente, nos deixar desafiar por ti, para crermos unicamente em ti, nosso querido e bondoso Deus. Agradecemos pela vida em família e em comunidade. Querido Deus, pedimos-te por todas as pessoas que estão vivendo dias de angústia, de sofrimento com doenças, que estão enlutadas, que estão preocupadas com o futuro. Concede teu cuidado amoroso e protetor a todos e todas que te procuram em oração. Orienta e dá sabedoria e senso de justiça e honestidade para os governantes de nosso município, nosso estado, nosso país e todas as partes do mundo. Fortalece-nos e nos dê a firmeza e a perseverança na fé em ti. Amado Deus, orienta-nos para que assim também podemos usar a nossa liberdade de forma coerente com a tua palavra. Pedimos, amado Deus, que também cuida de todos nós e cuida de forma muito especial das pessoas que estão na linha de frente ao combate do Covid. Amado Deus, também queremos colocar em oração a nossa igreja e a SLB. Também queremos orar pelas nossas comunidades para que realmente elas também possam se comprometer com o cuidado da vida. Por Cristo Jesus, que nos ensinou a orar, dizemos juntos a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, assim eu convido vocês a estenderem as suas mãos à frente e queremos rogar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que possamos ser bênção na vida das pessoas, usando a nossa liberdade de forma coerente com a palavra de Deus, com base no amor que Cristo nos ensinou. Abençoado domingo a todos vocês, e queremos finalizar a nossa celebração cantando a canção Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás
Abençoado domingo a vocês. Amém.